Olá, bem-vindo ao Desaplaudido. Eu vou contar um relato para você. O descanso da palavra. Maria, a mulher que me conta esse relato, revela que isso aconteceu com ela mais ou menos há uns 3 anos atrás. Ela já morava sozinha, já tinha alguns anos, e que estava brigada com o pai dela principalmente. Porque ela se converteu evangélica, e depois que ela se converteu, ela também levou a mãe dela para dentro da igreja. E eles, antes de ser evangélicos, a família era muito de festa, muito de bebida, churrasco todo final de semana, e que ao pai dela não parecia nenhuma boa ideia essa história de igreja, que ele falava que a igreja era só enganação, roubo de pastor, ele não acreditava e não gostava. Ela ainda fala que o pai dela é torcedor de futebol e torce pro São Paulo, daqueles torcedor muito ferrenho mesmo, e que não trocaria nunca o futebol dele para ir para dentro de uma igreja. Então, depois de alguns meses ali em plena discussão dentro de casa, porque ela e a mãe dela já estavam escutando outros estilos de música, já estavam levando uma outra rotina, então elas estavam entrando muito em conflito com o pai. Ela decidiu sair de casa para não gerar mais conflitos, querendo não levar a culpa por um possível divórcio dos pais dela. Então ela saiu de casa, foi morar com uma diácona, ela fala aqui da igreja, saindo assim por primeira vez da casa dos pais dela, começando a morar com essa irmã da igreja dela, né? Da igreja evangélica dela. Quando no domingo, ao voltar do culto, ela recebe a ligação, que ela percebe que no celular dela tem muita ligação e muita mensagem. Todas da mãe dela, revelando que o pai dela, ao voltar do estágio do partido, ele se envolveu numa briga, dessas brigas de torcida organizada, acabou apanhando bastante e indo acabar em coma no hospital. Naquele momento, ela largou tudo e foi até o hospital ficar com a mãe dela, coisa que durou mais de 6 meses. O pai dela acabou ficando em coma grave e parece que não tinha chance nem de voltar mais. E acabou que virou quase uma rotina de revezar entre ela e a mãe dela no hospital para fazer visitas para o pai que estava ali. Muitos falavam que ele já não estava ali, que aquilo era só o corpo dele, mas que não se podia desligar os aparelhos nem nada porque ainda existia atividade cerebral. Ela ainda muito crente, muito fiel à religião dela, todo dia antes de dormir, colocava o pai dela nas orações dela. Até que um dia ela acordou de madrugada com uma voz falando para ela. Vá ao hospital e pregue para ele. Ela fala que nessa noite ela acordou, mas que chovia muito, então ela não conseguiu sair de casa e também não queria acordar a colega dela que dividia aluguel, a diácona. Então ela voltou a dormir, indo no hospital só no outro dia, conforme era a rotina dela revezar ali as visitas com a mãe. Nessa visita em questão, ela levou a Bíblia, leu uns 2 versículos lá que ela sentiu que devia ler e deixou a Bíblia aberta no quarto do pai. Na volta para casa, a mesma rotina. Jantou, tomou banho, foi pro culto e depois chegou em casa e foi dormir. Já dessa vez, quando ela estava dormindo, ela escutou ainda mais forte. Vá ao hospital e pregue para ele. E ela revela que foi uma voz de tanta autoridade e de tanta força nesse momento que ela levantou e foi. Ela pegou a bicicleta que ela tinha, acordou a diácona, pediu desculpa e foi para o hospital. Ao chegar no hospital, ela pegou a Bíblia, que parece que já estava aberta, mas em outra página, e naquela página que mesmo estava, ela começou a ler para o pai dela, segurando na mão dele. E ao final de cada página, ela falava: Se você está ouvindo, aperta a minha mão. E ela sentia ele apertar a mão dela. Ela ainda fala que não sabe se é uma lembrança, se é uma falsa lembrança, mas ela também lembra de ver uma lágrima escorrendo pelo olho dele. Aquela noite ela passou em claras, lendo ali versículos e versículos e versículos para ele, enquanto ele ainda estava de mão dada com ela. Quando ela sentiu que ele já não estava ali, que ele tinha pegado no sono, ela terminou e voltou para casa para descansar. Nesse dia, como ela tinha passado toda a noite em claro no hospital, a mãe dela que foi visitar e ficou o dia inteiro no hospital com o pai. Então, naquele dia ela não foi. Chegou à noite, normalmente, a rotina dela, jantou, foi pro culto e depois a dormir. Só que dessa terceira noite, o que veio a despertar ela não foi nada legal. E ao levantar da cama, preocupada com aquele grito que ela tinha acabado de escutar e com o pai dela na cabeça, ela só pensou em ligar para a mãe e perguntar se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. E quando ela ligou para a mãe dela, a primeira coisa que ela recebeu de notícia foi: o seu pai acabou de falecer.
A mãe dela falou que tinha passado mais ou menos uns 15 minutos que o pai dela tinha vindo a falecer, que o tumor estourou na cabeça dele e que foi tão forte, que ele deu um grito que se escutou por quase todo o hospital. Ela termina o relato falando que depois desse acontecimento, a mãe dela ficou muito fragilizada de morar sozinha e ela voltou a morar com a mãe, com quem ela mora até hoje, e só pede em oração para Deus ter levado o pai dela para um lugar bom e que ele descanse em paz. É, meus amigos, esse foi o relato de hoje. Como tem, né? Gente que, principalmente de igreja evangélica, que recebe visões, revelações por sonhos, ou até mesmo quando ora e põe na mão na cabeça da pessoa. Interessante, né? Esses dons que algumas pessoas têm em determinadas religiões. Se você tem algo parecido, já passou, tem alguma história interessante para contar, me mande seu relato, o e-mail tá aqui na descrição. Não esquece nunca de deixar o seu like, ele me ajuda muito aqui no canal. Deixe também um comentário nesse vídeo, me fala o que você achou. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e tchau!